Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com o seu coração. Amém? Antes de começar a mensagem propriamente dita, eu queria apresentar para vocês o meu amigo, o meu balão vermelho. O meu balão vermelho, ele é vermelho. E é verdade que ele é vermelho. Não é verdade que ele é vermelho? Tem certeza? Não, pode parar. Mentira! Esse balão é verde, vocês não estão vendo que esse balão é verde? Verdinho. Como verde? É vermelho. Nossa, que balão bonito! Com toda certeza, toda certeza. Amarelo é vermelho. Verde, amarelo. Gente do céu, como assim? Ninguém tá vendo que o balão é azul. Azul, rapaz, olha, é vermelho. Quem falou? Para com isso. Não, vocês não sabem de nada. Olha daqui. É verde. É verde. Cadê? É vermelho. Então você vem pra cá. E veja se ele não é azul. Olha aqui. É azul. É azul. Gente, o balão é vermelho. Não é? Roxo. Roxo, com toda certeza é roxo. Não é. Ô Fábio, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O balão. Ah, é branco. Branco. Então, a gente precisa pegar gente sensata. Porque falta de sensatez. Ademir, presbítero, meu filho, por favor, que cor é esse balão? Eu tenho que colocar óculos. Gente, é vermelho esse balão. É verde, é amarelo. Quem falou com você? Quem falou que esse balão aqui é verde? Minha mãe me ensinou que é verde, minha mãe só fala a verdade. Então, é verde. Pronto. Mas quem disse que sua mãe pode inverter as cores porque ela quer? Pronto, vai falar mal da mãe dela agora. Não, eu não estou falando mal da mãe de ninguém. Ela tá aqui. Eu não estou falando mal da mãe de ninguém. Quem que falou que isso aqui é azul? Bom, já que você perguntou, eu fiz faculdade, o meu professor, que é doutor em cores, me falou: você é doutor? Não, realmente eu não sou. Realmente eu não Que é sou doutor. doutor falou. Realmente eu não sou doutor, mas isso aqui é vermelho. É verde. Não, vocês estão errados. Vocês não podem mudar a verdade. A verdade é uma só. É aquilo que é e não pode ser mudado. Mesmo que o meu professor doutor falou. Mesmo, Minha mãe falou. mesmo que a sua mãe falou e mesmo que o professor doutor falou. Não pode mudar. Não é verdade? Não tem como. Gente, calma. Foi só uma apresentação. Me ajudem na salva de palmas aí. Obrigado. Eles foram pegos desprevenidos pouco antes do culto. Obrigado, irmãos, por me ajudarem. Sabe qual é a beleza da verdade? A beleza da verdade é que ela é verdade independente se você acredita ou não. A verdade sempre vai ser verdade. E isso não depende do seu gosto, da sua percepção, não depende daquilo que você acredita ou do que você quer. A verdade vai ser sempre verdade. Ok? Guardem isso, guardem o balão vermelho, a posição de cada um desses irmãos, e nós vamos voltar daqui a pouquinho nesse assunto. Vou guardar meu amigo balão aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 26 e o título da mensagem hoje é Operação Aletheia. Operação Aletheia. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 26, nós vamos ler juntos. Salmo de número 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu temor está sempre diante de mim, e continuamente
sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as maravilhas, todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Até aí. Nós estamos, então, falando sobre o tema Operação Aletheia. E que tipo de operação é isso? E o que é essa coisa de Aletheia? O tema de hoje é tirado de uma das operações da Polícia Federal, da Lava Jato, que foi deflagrada no dia 4 de março de 2016, representando a 24ª fase da Operação Lava Jato, para dar continuidade às investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no esquema criminoso relacionado à estatal Petrobras. Ou seja, quando iniciou-se as investigações por parte da Polícia Federal na Petrobras, por parte da Lava Jato, essa operação foi denominada Operação Aletheia. E o que é Aletheia? Aletheia é uma palavra grega que é muito utilizada nas Escrituras, que significa busca pela verdade. Ou seja, a operação é a busca pela verdade por detrás de todos os esquemas de corrupção, toda a lavagem de dinheiro, tudo aquilo que foi feito na Petrobras, que expoliou a nossa maior estatal, que fragmentou a nossa maior estatal, que fez com que atingisse seriamente a economia do nosso país. Tamanho o escândalo, tamanho o rombo, tamanho o escândalo de corrupção que foi deflagrado, que foi flagrado na Petrobras. E isso ficou conhecido como Operação Aletheia. Mas vamos pensar que eles estão sempre, então, buscando a verdade. A verdade que deveria surgir, aparecer, para a apuração de todos os fatos e para que, então, o julgamento e a justiça realmente fosse feito. Vamos pensar se o Senhor, o juiz de toda a terra, ele também usasse esse mesmo esquema, essa mesma operação, levantando a Polícia Federal Celestial, tendo Jesus como o juiz diante dessa operação, para levantar a verdade a respeito das nossas vidas, a respeito dos nossos conceitos, a respeito daquilo que passa no nosso coração, a respeito daquilo que nós fazemos às escondidas. Foram vários tipos de operação. Eu já tratei de algumas operações aqui. Hoje de manhã nós tratamos sobre a Operação Patmos. O ano passado nós fizemos uma Operação Timóteo. E hoje, então, é a Operação Aletheia. É a busca pela verdade. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a verdade. Ou nós precisamos, pelo menos, nos perguntar o que é verdade. Porque no mundo de hoje, com as convicções tão pulverizadas, qual é a verdade? Porque você tem um monte de possibilidades diante de você, porque existem homens que são considerados corruptos e corruptores,
e que diante da justiça e que diante das autoridades não tem o menor disparate para assumir o seu papel de corrupto, mas pelo contrário, muito pelo contrário, eles têm um grande prazer de se posicionarem como inocentes, como sempre vai acontecer, né? Mesmo que ele seja a alma mais inocente do recinto. Mas, irmãos, a verdade, como nós bem vimos aqui, ela continua sendo verdade, independente se você quer ou não quer, se você acredita ou se você não acredita. Isso pode e virá à tona. Quando o Senhor, o juiz de toda a terra, ele nos alcança, não tem como nós escondermos quem somos. Não tem como nós nos escondermos por trás de verdades, ou escondermos a verdade, ou inventarmos outras verdades. Não adianta dizer, como muitos disseram, que não te pertence, que é de um amigo, que você não fez, que aquela voz não era sua, que a voz da gravação, como por exemplo, a voz da gravação do nosso digníssimo presidente Michel Temer, não era dele. Não tem como, nesse plenário, ou nesse julgamento feito pelo nosso poderoso juiz, manipular o júri. Não tem como manipular os magistrados. Não tem como pagar para que pessoas possam manipular as leis a seu favor. Ele é o justo juiz, incorruptível. E é claro que o justo juiz, ele não vai apenas se colocar no papel de juiz, mas ele vai dizer, olha, eu sou a verdade. Não é que ele apenas busca a verdade, conhece a verdade ou ensina a verdade. Ele vai dizer, eu sou a verdade. Então, por mais que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, inventemos novos tipos de verdade, verdades sobre prismas diferentes, sempre haverá uma verdade pela qual todos nós poderemos ser e seremos julgados, que é a verdade desse juiz todo soberano. É por isso que o autor desse salmo, o rei Davi, por sinal um político, por sinal um chefe de governo, ele vai escrever poeticamente a respeito da sua experiência, a respeito da sua vida, a respeito da sua visão sobre verdade, estando ele numa ótica como se participasse de um julgamento onde Deus é o juiz e ele é o réu. E ele está sendo acusado pela promotoria de ter feito algumas coisas e ele alega inocência. Ele alega total inocência daquilo que ele fez. Então ele chega diante do juiz e, diga-se de passagem, que nós não sabemos do que ele está sendo acusado. Qual foi o momento da vida dele? Pode ser que seja aqueles momentos em que ele está fugindo de Saul, e Saul está acusando Davi de tentar tomar o governo, está acusando Davi de ser um homem iníquo, imoral, está acusando Davi de estar tentando usurpar o trono. Talvez seja esse momento. Nós não temos certeza. Mas ele está sendo acusado de coisas graves, e agora a única saída dele é chegar diante do juiz de toda a terra e expressar aquilo que está dentro do seu coração. E ele começa falando, faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Ele, em primeiro lugar, clama pela justiça. Que justiça é essa que ele clama? Ele está clamando, Senhor,
aplica os teus decretos, os decretos divinos na minha vida. Senhor, eu estou clamando pela aplicação das tuas retas leis na minha vida, livrando-me das acusações e mostrando que eu sou inocente. Mostra, Senhor, através das leis, através das tuas leis, que nenhuma delas podem me acusar, que eu não sou réu, que posso ser acusado por nenhuma delas. Ele não está dizendo que é perfeito, ele não está afirmando que não tem erros, que não tem pecados. Ele está simplesmente falando que daquelas acusações que foram levantadas contra ele, nenhuma é verídica. Nenhuma é verídica. Mas quando se trata de pecado, quando se trata de ofensa ao caráter santo de Deus, quem aqui, ou o próprio Davi, pode sair inocente? Quando nós clamamos diante do tribunal de Deus, pela justiça dele, e falamos, Senhor, seja justo, porque muitas vezes nós fazemos isso. Diante das injustiças da vida, nós falamos, seja justo. Nós só podemos clamar por justiça tendo uma consciência de que se a justiça for feita nua e crua, a justiça soberana de Deus, ela será feita para a condenação de todos nós. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Então todos estão diante do tribunal de Deus como pecadores, como aqueles que são réus dessa justiça e condenados por essa justiça. Então ninguém é inocente. Mas nós cristãos partimos de um outro pressuposto. Nós começamos a olhar para alguém. Nós começamos a olhar para uma verdade que pode ser questionada por muitas pessoas, mas a verdade não deixa de ser verdade só porque é questionada. Nós partimos do pressuposto de que existe um Cristo que morreu na cruz por nós. E que, ao assumir o nosso lugar na cruz, ele pagou a dívida que era contra nós. Cristo morreu e foi condenado no alto daquela cruz para que nós não precisássemos ser condenados pela justiça de Deus. Então, a justiça que foi feita em Cristo, agora, por meio da fé, eu me aproprio dela e ela se aplica à minha vida. Eu estou com isso isento da condenação. É por isso que Paulo vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que Jesus, no alto daquela cruz, no seu último suspiro, com o seu último brado, com o seu último esforço, ele vai gritar, tetelestai, que é traduzido na sua Bíblia por está consumado, mas no original, na tradução literal, significaria está totalmente pago. Ou seja, a dívida deles está totalmente paga. Não existe mais condenação. O próprio Paulo, vai dizer que Cristo cravou a nossa dívida na cruz, expondo isso, expondo os principados, as potestades, todas as forças das trevas que eram contra nós, ele os expôs publicamente. É por isso que João, em Apocalipse, vai relatar no seu escrito da carta de Jesus para a igreja de Pátimos, que no final, aqueles irmãos receberiam uma pedra branca, com o nome deles escrito nessa pedra branca. Essa pedra branca, ela era usada, fora, eu sei que temos aí os cristãos esotéricos, os cristãos místicos, que dão um monte de significados, para essa pedra branca, mas essa pedra branca, ela era usada no cotidiano das pessoas. Porque se você fosse, por exemplo, a um teatro, você ganhava uma pedra branca, porque isso era o seu ingresso. Mas a pedra branca também era usada quando um homem que foi condenado pagou a sua dívida,
Ou seja, ele pagou a sua sentença, a sua pena, e ao sair da prisão, ele precisava de um documento para que outra pessoa não o acusasse do mesmo crime, ou estando em outra cidade, ele fosse preso e pagasse pelo mesmo crime duplamente, coisa que não pode acontecer. Então, ao sair da cadeia, da prisão, ele recebia uma pedra branca com o nome dele escrito, e o juiz escrevia o próprio nome dele também na pedra, mostrando que não há mais condenação, está totalmente paga a dívida. Então Jesus está falando, eu dei para vocês uma pedra branca, o juiz de toda a terra nos deu uma pedra branca com o nosso nome escrito e o nome dele escrito. Não há mais condenação. É por isso que nós podemos clamar por justiça, é por isso que Davi podia clamar por justiça. Outra palavra é integridade, algo que para nós, principalmente brasileiros, é uma palavra que mexe com a gente. Por quê? Porque nós temos uma carência de integridade na nação. Nós estamos carentes de ícones de integridade na nação. Nós não confiamos em nenhum líder, porque nós acreditamos que todos estão querendo, literalmente, se oportunizar para nos espoliar, para roubar o pouco que nós temos e retirar a nossa qualidade de vida para que eles vivam luxuosamente. E quando eu falo de líderes, isso são líderes políticos, os líderes não políticos, ou os líderes eclesiásticos também da igreja. Está havendo, irmãos, uma doença na nossa nação. Uma doença que elimina a integridade. Como é triste. Integridade é qualidade de ser inteiro. Você não é particionado. Você não falta pedaço. Quando a pessoa olha para você, ela pode ver você inteiro. Pode ver o seu caráter inteiro. Então ele está falando, olha, eu ando com integridade, eu ando inteiro, Senhor. A consciência de que apesar dele não ser perfeito como ser humano, também não fizeram com que Davi não lutasse pela sua isenção de culpa daquilo que ele estava sendo acusado. Irmãos, nós não somos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Isso não quer dizer que nós devemos ser acusados de coisas que nós não cometemos, que nós não fazemos. E isso também não quer dizer que nós não devamos cobrar os erros, a imoralidade, o disparate, o descaramento de líderes que são corruptos, e cobrar a justiça para eles. Que a justiça seja feita neles. Ele está falando, Senhor, eu ando em integridade por um motivo, porque eu confio no Senhor. A confiança dele era a evidência que garantia a lisura do caráter dele. Olha, eu só sou íntegro porque eu confio no Senhor. Porque eu sei quem é o Senhor, eu sei o teu caráter. Ele conhecia o caráter do juiz de toda a terra, porque ele sabia que desse juiz ninguém pode esconder nada. E ele vai mostrar isso no verso 2. Olha o que ele diz. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. O juiz de toda a terra, ele pode esquadrinhar, ele pode sondar, ele pode olhar o ser humano. E aqui, olhar mente e coração, ele está falando sobre a totalidade, sobre a inteireza do ser humano. Ele está falando, sonda as minhas motivações, do porquê que eu estou fazendo o que estou fazendo.
Porque não adianta você fazer o que é bom com a motivação errada. Isso é corrupção da mesma maneira. Ele está falando, som das minhas motivações, som das minhas faculdades, som da minha razão, som dos meus sentimentos, Senhor, som da minha vontade, Senhor, sonda tudo que eu sou, e o Senhor vai descobrir que eu sou isento dessa culpa. Eu não estou fazendo isso. O juiz de toda a terra pode esquadrinhar tudo o que nós somos. Nada pode ser escondido dele. Nada fica oculto ao seu olhar santo. O seu olhar é como chamas de fogo, que são capazes, irmãos, de purificar o ouro. Porque o ouro, ele é purificado com fogo. À medida que você coloca fogo num caldeirão com ouro, ele vai derretendo. E à medida que ele esquenta, as impurezas vão aparecendo. Aquela impureza que fica por cima do ouro se chama escória. É por isso que nós falamos muitas vezes que os corruptos são a escória da sociedade. À medida que Deus nos olha com o olhar santo dele, ele sabe quem nós somos de fato. Ele sabe o que nós estamos fazendo. E nós podemos esconder isso de qualquer pessoa. Mas de Deus não. O nosso judiciário pode ser manipulado, o executivo pode ser comprado, o nosso legislativo pode se corromper. Mas no fim de tudo, irmãos, todos terão que encarar o juiz de toda a terra, que julga segundo a sua capacidade e o conhecimento pleno da vida de cada um, porque ele sonda o coração de cada um, e no final ninguém vai fugir do juiz de toda a terra e da sentença que ele tem. Ninguém pode fugir. Nós precisamos ter consciência, Senhor, por causa da tua cruz, eu quero servir o Senhor em integridade. Senhor, aplica a tua justiça na minha vida. Senhor, usa a tua cruz para promover integridade no meu coração. No verso 3 ele vai continuar. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Em primeiro lugar, ele vem falando a respeito do motivo pelo qual ele permanece fiel a Deus. Só existe um motivo que vai levar você a ser fiel a Deus: o amor ao Senhor. É amá-lo, irmãos. É amá-lo de todo o coração. É reconhecer o que ele fez. É amar a obra maravilhosa dele. E ele vai falando, olha, eu amo o Senhor. Jesus vai também no Apocalipse condenar a igreja de Éfeso, ou acusar a igreja de Éfeso, justamente por ter abandonado o amor. Como é que está o seu amor pelo Senhor? Como é que está o seu coração? Vamos aí. Hoje nós já fizemos esse trabalho de manhã. Como é que está o seu coração diante do Senhor? Vamos falar a verdade. Como é que está o seu amor pelo Senhor? Está inteiro? Te motiva? Te motiva a segui-lo? Ou você está seguindo mecanicamente? Ou porque tudo é um peso já para você? O amor é a marca da vida do cristão. Jesus vai falar, nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. O amor é a marca dos relacionamentos saudáveis. Nós não podemos desenvolver nenhum tipo de relacionamento que não aconteça fundamentado no amor. Se não tiver amor, todos eles serão utilitaristas. O amor deve ser o motivo que nos liga ao nosso Senhor e não simplesmente os nossos desejos, a nossa ganância, porque muita gente chega diante de Deus simplesmente pelo motivo de ter as coisas, querem fazer trocadilhos. Eu fui no domingo, Senhor, na igreja, durante a semana eu quero que me vá bem, eu quero, Senhor, agora que o Senhor me prospere, Senhor, agora eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, olha, Senhor, eu vou fazer tantos dias de voto para ter tal coisa. Entenda, irmãos, Deus não quer simplesmente que você tenha coisas, Deus quer que você seja uma coisa, um homem íntegro e um homem devoto da verdade. E é por isso que ele vai falar, Senhor, eu tenho seguido a tua verdade. Não é qualquer verdade. Ele vai falar a tua verdade, Senhor. Ele segue a verdade de Deus. De Deus. E
essa palavra aqui, em grego, irmãos, em hebraico, porque o texto original é em hebraico, tem muito a ver com a palavra amém. Amém. A palavra aqui é emunar. Emunar. Ela tem a ver com confiança. É, por exemplo, quando um amigo confia na promessa de outro amigo. E ele sabe que o outro amigo vai cumprir a promessa. Sempre, porque confia na palavra dele. Então ele está falando, eu sigo a tua verdade porque eu confio na tua palavra. Essa palavra, emunar, ela é traduzida em uma das versões, a Septuaginta, para o grego, pela palavra aletheia. Por isso, a nossa operação é aletheia. Porque a base desse homem para servir a Deus com integridade é conhecer a verdade. E qual verdade? A verdade de Deus. É não negociar a verdade, é viver a verdade. Aqui, nós temos uma dificuldade muito particular, como brasileiros. É uma dificuldade nossa. Porque como falar de verdade em uma cultura de mentira e em uma geração relativista? Como? Cultura de mentira por quê? O brasileiro está acostumado a mentir, gente. O brasileiro dá jeitinho de tudo. O brasileiro está acostumado a mentir e mente com muita facilidade e com muita propriedade. E mente tanto que passa a acreditar na mentira como se a mentira fosse verdade. Um exemplo é assim, brasileiro não gosta muito de falar a verdade. Aí você não está bem. Sabe aquele dia que você levanta e você não está bem? A coisa está pegando dentro do seu coração. Aí alguém chega para você e fala assim, e aí, como você está? Você está bem? Você fala, tudo bem. E dá um sorriso. Tudo bem. Mentira. Você não está bem. Você queria virar para a pessoa e falar assim, olha, eu estou mal. Estou péssimo, estou acabado. Estou desanimado, estou entristecido. Mas você fala, estou bem. É muito comum nas empresas, ou até mesmo em casa, alguém liga e a outra pessoa assim, fala que eu não estou, hein? A pessoa pega o telefone, não, ele não está não. Coisa normal, né? Dia a dia. Mentira. Chega na época de eleição, você já está acostumado a dizer isso. Começou a época das mentiras. Porque você já espera de político mentira. Você não espera integridade, você espera mentira. Nós temos na história mentira, o descobrimento do Brasil, a maneira como foi contada e é contada nos livros, agora está sendo mudado, né? Da forma como aconteceu, é mentira. O nosso maior mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes, e a própria Inconfidência Mineira, recheado de mentira. Nós temos na nossa tradição mentira encarnada. Como trabalhar a verdade com um povo que está apegado à mentira? E uma geração relativista. A pós-modernidade trabalha com a verdade da maneira como nós vimos aqui o balão vermelho. Ela é marcada pela quebra dos absolutos, irmãos. Não interessa se você acredita que aquele balão é vermelho ou não. Interessa que cada um define a cor do seu balão, do jeito que quer, a hora que quer. E se quiser mudar a partir da ótica do outro, muda a hora que quer também. A verdade, ela foi privatizada. A verdade, ela é individualizada. E a verdade, ela é pluralizada. Como você vai num mercado e chega lá para comprar uma caixa de leite, você precisa ficar escolhendo num monte de marca para ver qual é o melhor, eu vou no mais barato. Mas você fica escolhendo qual é o melhor leite para você levar, qual é a melhor marca, não é? E tem um monte, e você fica perdido. E tudo, hoje em dia, tem marcas variadas que você precisa procurar aquilo que você quer no meio de um monte de marcas e de um monte de possibilidades. A verdade também é assim. Você entra dentro de um compartimento onde as pessoas prometem apresentar para você a verdade, e quando você entra lá, tem um monte de verdades diferentes uma das outras, e muitas vezes totalmente opostas umas às outras, mas você pode escolher abertamente aquilo que você quer acreditar.
Mas o salmista, ele sabe muito bem qual é a verdade a seguir. É a verdade do Senhor. Como isso é importante, irmãos. Porque ele está falando a respeito de espiritualidade. Aqui ele está falando que ele não segue a verdade de outro. E aqui, para um salmista da sua época, ele está falando, eu não me rebaixo à idolatria. Porque geralmente quem ditava as regras da sociedade, e quem ditava a moral, quem ditava as verdades, eram os deuses de cada nação. Ele está falando, eu sirvo ao meu Deus, ao meu Senhor. Só que nós, na nossa pós-modernidade, no nosso cientificismo, nós achamos que idolatria é só adorar uma imagem. Que deuses e demônios são coisas das gerações passadas, invenções dos povos. E que eu não me dobro diante de outros deuses. De jeito nenhum. Eu sou do Senhor. Mas naquela época não era muito fácil, assim como não é hoje. Pensa comigo. Naquela época, a verdade podia ser a verdade de Baal. A verdade de Baal é aquela verdade que parece, mas não é. Porque Baal também significa Senhor. Chegou um tempo que o povo de Israel já não sabia mais quem era o Senhor. Porque o Senhor era o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel, mas Baal também era Senhor. É só você ir aí fora e perguntar quem é Jesus. Você vai encontrar um monte de tipo de Jesus, todos eles muito diferentes daquele Jesus revelado nas Escrituras, mas as pessoas vão garantir para você que todos eles são muito bem eficazes para a salvação. Que pena. O Baal continua vivo dentro das igrejas, continua vivo no meio do povo, continua vivo na concepção popular. A verdade pode ser a verdade de Astarote, a deusa da colheita, da prosperidade. Quem não quer ser próspero? Basta uma adoração, basta você se devotar, basta você dedicar a sua vida completamente na busca pela prosperidade, como se nada mais tivesse sentido, você está se dobrando a Astarote. Você pode se dobrar à verdade de Moloque. Moloque era o deus para quem os pais entregavam seus filhos em sacrifício. Era um Deus grande, com um tacho imenso na mão, e eles colocavam fogo debaixo daquele tacho, e os pais faziam as suas promessas, e para cumprimento das suas promessas, faziam as oferendas, onde eles pegavam seus filhos vivos e jogavam naquele tacho, para que eles pudessem morrer fritando, e então conseguir o que queriam, porque não priorizavam a família, priorizavam sonhos. Não tem nada parecido hoje. Você entrega os seus filhos para quem? Quem está cuidando dos seus filhos? Quem é que está formando a cabeça dos seus filhos? Uma escola? É eles que têm a responsabilidade de educar o seu filho? É o governo que tem a autoridade para educar o seu filho? Você talvez está entregando o seu filho a Moloque e nem percebe. Porque você está entregando seu filho à destruição, à formação de uma mente idealizada, à formação de uma mente, pior, manipulada por um tipo de doutrina, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, contrária às Escrituras. Irmãos, nós podemos nos dobrar, quem sabe, à verdade de Dionísio, o deus do vinho, também chamado como Deus Baco, da onde vem a palavra bacanal. Nesses dias, o bacanal fica muito conhecido, né? As pessoas tomam, entornam e depois se deitam com outras numa orgia liberada. Não é o carnaval, não é isso? O Dionísio está solto. As pessoas bebem, se embriagam, bebem deliberadamente. E por bebida nós vamos entender aqui a bebida que te embriaga, que te tira do senso, que te tira do pino e do prumo. E o Dionísio está sendo adorado. A verdade de Afrodite, a deusa do amor e da beleza feminina. Basta ver as mulheres na academia.
O que move o coração? Não estou falando que a academia é ruim, irmãos. Entenda. Eu estou falando o que move o coração. Qual é a prioridade? Você não falta, às vezes, um dia da semana na academia, porque você precisa manter o corpão. Mas qual foi a última vez que você dobrou seu joelho para orar ao Senhor e ao juiz de toda a terra? Isso também não acontece só com a mulher, não, que adora ou que se dobra a verdade de Afrodite, mas a verdade de Apolo, o Deus da beleza masculina perfeita e das poesias. Basta você olhar os homens também na mesma correria, no mesmo frenesi da beleza física, mas também as músicas que eles escutam. As músicas que vocês escutam, as poesias por trás. E poesia, quando eu falo poesia, das músicas que muitos escutam, eu estou achincalhando o termo poesia. Por quê? Porque de poesia não tem nada. Me perdoem. A maior parte das músicas hoje é um lixo. Me perdoem, eu não achei um outro termo, eu vou falar isso mesmo. É um lixo. E vocês estão bebendo isso. Vocês estão consumindo isso. Isso está moldando vocês. E a verdade disso está entrando. Não, mas está tudo bem, eu não me dobro diante de outros deuses. Da verdade de outros deuses. Eu não adoro outros deuses. E por último, e a verdade de Mamon? Que você precisa ganhar muito dinheiro para ser feliz, hein? Todo mundo acredita nessa. Essa é a verdade que muita gente cai. O Deus da riqueza. Meus irmãos, nós somos levados todos os dias a pensar a respeito da verdade que nós estamos seguindo. Qual é a verdade que você está seguindo? Tem que ser a verdade de Deus, a verdade de Cristo. O Cristo que não só fala a verdade, mas que é a verdade. No versículo 4, ele vai dizer: não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Por falsos e hipócritas, nós podemos entender que ele não se associa com pessoas para compactuar com as suas obras. Não é que ele não tem relacionamento, mas que ele não compactua com as suas obras. Como você lida com a falsidade? Você fala sempre a verdade? Vamos supor, então, você é um cara que fala a verdade. Você é uma mulher que fala a verdade. E quando você descobre que o filho do seu amigo está fazendo o que não deve, e se você falar alguma coisa vai dar pepino, você fala? Você conta? Quando o seu amigo está fazendo o que não deve, e você vê ele fazendo o que não deve, você aponta o dedo e fala assim: olha, você está fazendo alguma coisa que vai contra o caráter de Cristo. Ou você é falso, vê aquilo, finge que não está vendo nada, dá um tapinha nas costas dele e fala assim: eu me envolver com esse problema aí? Eu não, de jeito nenhum. Deixa que o pastor resolve. Como é que é a questão da falsidade? O problema da falsidade é que ela tem sempre a intenção de nos favorecer. Eu quero permanecer isento e guardar a minha reputação. E para guardar a minha reputação, eu abandono o discipulado de Jesus. Só por causa da minha reputação. Ele está falando: Senhor, eu não faço isso. Eu não faço isso. No versículo 5 ele vai falar: eu detesto o julgamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. A maldade e a impiedade, irmãos, para ele é algo que não, com a qual ele não consegue se relacionar. Às vezes nós também não. Nós não gostamos de maldade. Mas também nós não gostamos de encarar a maldade do mundo. Entenda uma coisa: para você fazer o mal, basta você não praticar o bem. E aí você já cai na impiedade. Isaías 1 vai falar sobre isso para o povo. Deus vai falar assim: vocês acham que vocês têm espiritualidade? Saiam da minha casa. Vocês querem ser espirituais?
Cuidem das viúvas, dos direitos do órfão, daquele que é forasteiro. Apliquem justiça social. Aí sim, vocês vão ter boa espiritualidade. Vocês sabiam que das 10 grandes religiões, a maior é o cristianismo. Sobram 9. 8 delas surgiram, sabe quando? 8 dessas maiores surgiram no tempo do cativeiro babilônico. Quando o povo de Deus se calou, as trevas se instalaram. E sabe a última, que é a segunda maior religião do mundo, o Islã? Sabe quando que ela surgiu? Período das trevas, quando a igreja estava corrompida, a estrutura da igreja estava corrompida. Sabe, a igreja organizacional havia se corrompido e estava praticando a maldade. E quando ela se calou para a justiça, as trevas se instalaram. Basta nós não fazermos o que é justo e bom para que o mal se aproprie do mundo à nossa volta. Ele está falando, Senhor, eu detesto isso. Eu detesto o ajuntamento da maldade. Eu não me compactuo e me posiciono contra. Essa era uma característica de Davi. O verso 6 a 8 vai dizer: lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Agora ele vem falando a respeito do prazer dele. Senhor, eu não tenho prazer em nada disso, mas o meu prazer é prestar culto ao Senhor. Eu tenho um grande prazer em estar na tua presença. Mas esse culto não era apenas um culto de domingo, um momento apenas. Era algo de vida, sabe? Ele está olhando e falando assim, olha a minha inocência, Senhor. Porque eu ando nos teus caminhos. A tua lei é prática no dia a dia. Eu não venho ao culto de domingo, Jesus, só para um desencargo de consciência. Não, eu venho ao culto de domingo por prazer, para me reunir com os meus irmãos e celebrar no ajuntamento solene o teu grandioso nome. Mas no dia a dia, Senhor, a minha vida é reta, íntegra diante do Senhor. Mas eu também gosto do ajuntamento solene, porque é no ajuntamento solene que eu canto louvores. Porque cantar louvor é a expressão externa do amor de Deus, mas a vida de integridade é a expressão interna do nosso amor por Deus. No verso 9 a 10 ele vai dizer: não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. A percepção da justiça de Deus e de sua verdade levava Davi a confiar que Deus sempre é justo e que nenhum mal fica sem punição. Ele sabe, esses homens são maus, mas a punição dele um dia vem. E esse é o fim de Apocalipse, irmãos. É isso que Apocalipse narra. Porque Apocalipse narra que no fim de tudo, tudo vai dar certo. A justiça do Senhor vai ser implantada. Aqueles que servem ao Senhor reinarão com eles. Não adianta pagar propina, não adianta. Não adianta ter suborno, como ele está falando no texto. Então ele não se apega a isso. E o que é suborno? É você ser comprado por alguma coisa, ou comprar alguém para ter algum benefício. São pessoas que tiram as suas vantagens da sua influência, que pagam propina, que recebem propina, usam uma posição para o enriquecimento ilícito. É isso. E o nosso país está cheio de gente assim, que não entendeu que um dia terá um encontro com o juiz de toda a terra. E por fim, no versículo 11 e 12, ele vai dizer: mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, e na grande assembleia bendirei o seu nome. Ele vai dizer: Senhor, eu sou íntegro. Não porque não tenho erro, mas porque ando na tua palavra. Aplico a tua verdade na minha vida. Porque confio na tua palavra e no sacrifício de Jesus. Óbvio que isso se aplica na nossa vida hoje. Livra-me e tem misericórdia de mim.
porque é só o Senhor que pode me guardar de toda a perversidade que existe no mundo. Mas independente do que acontece, os meus pés sempre estarão firmes na retidão. Eu sempre vou amar a retidão. E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de estar no meio de uma assembleia como essa, com tanta gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou bendizer o teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda a glória. De toda a glória. Irmãos, viver a verdade é um desafio. Viver a verdade bíblica é um desafio para cada um de nós. O problema é que alguém colocou na nossa cabeça de que o nosso tempo é mais difícil do que os tempos passados. Não é mais difícil e não é mais fácil. Não é uma questão de dificuldade ou não. É uma questão de você encarar qual é a verdade que você vai querer servir. É uma questão de definição. E a partir do momento que você tiver uma definição, você estabelecer confiança. E confiar no caráter santo do Deus a quem você diz que serve. Amém? Deus abençoe a sua vida.